Pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando a primeira live do projeto Empodere-se. Hoje nós vamos convidar uma pessoa muito especial, de quem eu sou grande admiradora, que é a Karine Ourix. Karine é uma youtuber, uma influencer. Ela tem mais de 500 mil seguidores no seu canal do YouTube. Uma mulher muito abençoada, que tem uma visão muito espiritual de mundo. E eu vou convidá-la agora para participar dessa conversa conosco. Vamos lá, vou chamar a Karine, hein? Pronto. Vamos ver, Karine entrando agora. Opa! Opa! Boa Deu noite, tudo Verônica. certo! Tudo bem? Oi, querida! Você tá linda! Muito Muito linda! obrigada. Ah, que bom te ver! Olha, eu estava comentando com agora, antes de te chamar, que eu sou tua seguidora fã e tiete, né? Há alguns anos já. Eu estava ouvindo, Então, eu estava ouvindo. Teve uma informação que nós precisamos corrigir para as pessoas não se decepcionarem. Ainda, ah, é? ainda são 365 mil seguidores. Estamos rumo a 500 mil de inscritos, mas acredito que em breve a gente vai atingir esse número. Não, nós vamos comemorar a placa de 1 milhão com toda certeza. Não vai Com ter certeza, né? dificuldade. Ô, Karine, que bom ter você aqui, porque hoje eu estou iniciando esse projeto, né? E é um projeto muito especial para mim. Eu também estou vivendo, hoje é um marco da minha história pessoal, porque eu estou me reinventando. Aos 56 anos de idade, eu, no meio dessa pandemia, decidi me reinventar por conta de uma demissão. Eu sou professora há 30 anos, professora universitária, né? E um pouco antes da pandemia fiquei desempregada e aí comecei a trabalhar dentro daquelas crenças que eu já estava acostumada, mas percebi, principalmente ficando mais tempo em casa, agora que o mundo é digital. É Aí eu verdade. decidi, é, aí eu decidi fazer um curso de vídeo, decidi fazer um curso de marketing digital. E isso ampliou profundamente, sabe, o meu olhar hoje sobre o mundo. E eu consigo perceber que a gente pode agregar com a nossa experiência, principalmente com as adversidades, né, que a gente passa na vida, a gente pode auxiliar muita gente. Eu acho que cada um de nós tem um dom, né? Deus deu democraticamente, né, para cada um de nós um dom. E eu acho assim, que o meu, em particular, é levantar os caídos. Muito bom. Eu tenho tido sucesso nessa empreitada, né? Eu me considero hoje uma mentora na área de empoderamento. As mulheres se aproximaram de mim, mas eu também trabalho com os homens. E hoje eu convidei você aqui para a gente conversar um pouco sobre empoderamento, até porque eu acho você uma mulher empoderadérrima. E todas as Nem mulheres do sempre foi projeto. assim. Ah, Nem sempre foi sim! assim. Ah, sim, sem dúvida, mas nenhuma de nós, né? Porque Ninguém nasce nascendo dentro dessa sabendo. cultura, hein? Ninguém nasce sabendo. Não, ninguém nasce sabendo. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Mas e aí, eu tive eu tive um processo também durante essa pandemia. Eu fiquei muito focada na crise, sabe? Mesmo com todos os meus alertas, com todos os meus filtros ligados, eu fiquei muito focada em crise e, graças a Deus, eu tive uma mentora que me fez perceber que a gente tem que focar na alegria, a gente tem que focar dentro de nós. Se a gente for olhar o que está acontecendo no Brasil hoje, a E no gente, mundo, né, a gente, a saída é o aeroporto mesmo, não tem outro jeito. E aí é como você diz, né, não é só aqui, o mundo inteiro, né? E aí eu fico pensando, pô, 20 milhões de pessoas desempregadas no Brasil,
cada vez mais autônomos. Autonomia significa empreendedorismo, né? E esses empreendedores que estão começando agora a se movimentar no meio da pandemia, eles seguramente vão precisaram e vão continuar precisando se sentir muito seguros, né? Muito firmes. E aí eu queria te ouvir em relação a essa questão, que você é uma mulher empreendedora, você tem o seu canal, da onde eu presumo que você tire o seu sustento, né? Eu acho que deve ser a atividade mais importante hoje, profissional, para você. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre empoderamento, empreendedorismo, né? Porque a gente pode ajudar a quem está nos ouvindo a sair um pouquinho também da zona de conforto, pensar fora da caixinha, né? Alguma coisa assim. Pensar fora da caixinha é bom. Antes de eu falar sobre isso, então, eu quero fazer um comentário sobre algo que tu acabou de falar. Ficaste desempregada e, de repente, tu te viu vibrando na crise. Eu acho que esse foi um dos meus primeiros insights no meio de uma crise. É uma história que já foi contada algumas vezes no meu canal. No momento de muita dificuldade, eu tive esse esclarecimento, essa luz, a gente não sabe dizer de onde que vem esse conhecimento, né? Uma época, assim, com muita dificuldade financeira, realmente, bem no início do canal, passando muita necessidade. De repente, um dia lá sobrou R$ 20, não vai rir. Daí eu convidei a minha melhor amiga e disse assim, poxa, hoje à noite vamos levar os nossos filhos para comer um cachorro-quente? Daí ela me respondeu assim, tu tá louca? Na época a presidente era a Dilma. Com a Dilma ferrando com todo mundo? Daí eu dei aquela parada assim, pensei, escrevi para ela. Bom, se tu deixa a Dilma ferrar contigo, isso é um problema teu. Contigo, só ferra comigo quem eu deixo. É isso aí. E ali veio o primeiro entendimento. Que se a gente fica olhando para a crise, vibrando na crise, vibrando que a economia está difícil, que o país está difícil, que o mundo está difícil, e se a gente passa a olhar para os obstáculos, é como se formasse uma parede na nossa frente que limita a nossa visão das outras possibilidades. Então, na verdade, a crise é uma frase já batida, mas muito importante. A crise, ela é uma oportunidade para você fazer algo diferente, para você se melhorar. Então, nós vamos entrar naquela tua questão de empoderamento feminino e empreendedorismo feminino. Foi isso que tu me falaste, me perguntaste? Isso. Então, assim, eu vejo que o empoderamento feminino é algo que vem sendo batido já, né, pela ONU, inclusive, na perspectiva de que exista mais igualdade. Igualdade no mercado de trabalho, principalmente. A gente vem de uma cultura onde os homens sustentavam os lares e as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. De repente, esses lares começaram a ser desfeitos, porque até a geração dos meus pais, por exemplo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, raramente a gente ouvia falar em divórcio. As mulheres se submetiam a permanecer num casamento, às vezes sofrendo maus tratos, sofrendo abusos, por causa da vergonha e do preconceito, né? Então, as mulheres começaram a sair desta situação e buscar uma oportunidade no mercado de trabalho para sustentar aquele lar cujo marido já não estava mais presente, né? Para manter, para sustentar a sua família. E ali, as mulheres tentaram achar o seu lugar no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que já vem acontecendo, é um processo de muitos anos, as mulheres sempre insistindo, né? Geralmente, hoje ainda, atualmente, segundo pesquisa, ganhando 25% em termos monetários a menos que os homens, sendo mais difícil de obter promoções. Isso ainda acontece, isso ainda é uma realidade, por mais que as mulheres insistam, né? Começaram a estudar, começaram a buscar conhecimento, começaram a fazer faculdades, a fazer cursos, a se profissionalizar, mas é como se fosse correr atrás de algo que a sociedade ainda não está pronta para aceitar como um todo. Eu acho que a gente evoluiu bastante nisso. Acho que hoje já temos muito mais espaço e reconhecimento.
Principalmente porque, de acordo com a energia que a gente vibra, a gente também acaba atraindo para a gente um trabalho numa empresa onde já está mais aberto esse campo de reconhecimento. Perdão. Entretanto, algumas pessoas, não só as mulheres, homens também, ainda vibram assim, eu vou lá, trabalho, me esforço, mas eu não sou reconhecido. Então, isso não tem a ver com empoderamento. Isso tem a ver com aquela crença limitante, com aquela mensagem que está no subconsciente da pessoa, que cria um campo energético que ela se torna invisível. Ela mesma se torna invisível. E os outros não veem o desempenho, não veem o quanto essa pessoa está avançando. Porque ela criou aquela bolha de invisibilidade em volta dela. Então, é importante ressaltar isso também. Não só as pessoas que contratam a gente, mas a própria energia que a gente gera, que deixa a gente invisível aos olhos das outras pessoas. E daí a gente entra na questão do empreendedorismo. Na busca por esse espaço no mercado de trabalho, na busca por manter suas famílias, as mulheres começaram a empreender, ou seja, a criar seus próprios negócios. Seja costurando, seja fazendo salgadinho, seja entregando panfleto, seja criando lojas físicas, virtuais, pessoas que trabalham em salão de beleza. E por aí as mulheres foram fazendo cursos, se aperfeiçoando e começando a abrir, né, seus próprios negócios. Começamos como autônomos, agora a gente tem a MEI, que são os microempreendedores individuais, e as mulheres vão se aprimorando e abrindo cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Então, para mim, está bem conectado, assim, porque empreender é uma forma de se empoderar. Como que tu está te empoderando? Tu está sendo mais capaz, tu está tendo aumento na tua renda, tu está auxiliando, se não auxiliando às vezes do marido, no caso de um casal, ou quando a gente está sozinha numa relação, trazendo a subsistência para o nosso lar, para a nossa família. Cada vez mais se aperfeiçoando, buscando igualdade, ser bem tratado, ser respeitado. Então, para mim, as duas coisas estão bem conectadas. Karine, 45% das mulheres no Brasil hoje sustentam suas famílias. Quase metade das mulheres hoje são chefes de família, segundo a informação do último censo. Então, a mulherada realmente isso quer dizer que mais mulheres tomaram a decisão de seguir a vida sozinha ou de se divorciar. Eu estava ouvindo você falar aí, a geração dos meus pais também tiveram um casamento de 50 anos e tal. Essa geração morria casada, né? Ou Sim. bom ou ruim, até que a morte os separe, né? Até que a morte os separe. E assim, eu ouvia muito coisas do tipo, ruim com ele, pior sem ele, né? E hoje em dia, felizmente, já existem algumas mulheres que sustentam um discurso do tipo, ruim com ele, melhor sem ele, né? Porque essa frase é nova para mim. Mas eu adoro. Ruim com ele, melhor sem ele. Eu acho o seguinte, eu acho que o casamento ele é uma bênção na Terra, quando ele é bom. Mas para um casamento ser bom, com todas as dificuldades que envolvem um casamento, ele tem que ser maravilhoso. Se ele não for muito bom, eu nem sei se vale a pena juntar as escovas de dente, entendeu? Porque eu acho que já é tão difícil. Olha, eu ando numa fase, Karine, que eu estou tão absolutamente encantada comigo, que eu acho que hoje em dia alguém ao meu lado, talvez, se não tiver numa vibração muito semelhante, talvez seja uma coisa. Sabe quando você está encantada por alguma coisa? Eu estou vivendo esse processo de encantamento por mim. Então, eu acho que esse processo. A descoberta de si mesmo, né? Talvez depois, né? Quando eu sair da minha bolha e tal, talvez eu comece. Daqui a pouco a gente começa a olhar para o lado. Também não dá para ficar sozinha há muito tempo, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar, ouvindo a tua trajetória, assim, eu conheço um pouquinho, já escutei você fazer vídeos sobre a tua história, né? Você é uma pessoa que se considera uma vencedora, né? E você definiu tua história como eu venci, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa tua história e por que você se vê
como uma vencedora. Vou te dizer que eu já reavaliei essa resposta. Ih! Hoje eu vou te dizer que eu acho que eu estou no meio do caminho, porque ainda tem muitas situações que precisam ser vencidas. Mas quando a gente tem um histórico, porque todos nós temos um histórico de criação familiar, de vivências que a gente teve, de situações que formaram o nosso caráter, que formaram a nossa moral, a nossa educação, coisas que foram semeadas pela família, pela televisão, pelos jornais, que vai construindo aquela mensagem no nosso subconsciente, né? Então, assim, eu realmente quero abordar a minha história de vida, né? Olha, fica à Vamos vontade. começar assim. Fica à vontade. É porque Então, vou assim, entrar no mérito do dia 10 de setembro, que é dia de combate mundial ao suicídio. Aos 18, 17, 18 anos, eu achava que a vida não valia a pena. Talvez por falta de uma formação espiritual adequada, ou por não saber no que acreditar, ou não me sentir. Eu tinha aquela visão, ou aquela crença do que me foi ensinado. Eu fui criada na igreja católica, fiz a primeira comunhão, então assim, morreu, acabou. E como eu não achava a minha vida boa, vamos colocar dessa forma, pelas minhas vivências anteriores, eu não sabia por que viver. Eu não achava que eu tivesse motivos para viver. Então, eu comecei a cogitar a hipótese do suicídio. Então, acho que essa foi a primeira batalha interna a ser vencida. A descobrir algo no que acreditar. Por que ter fé? Por que continuar viva? Por que continuar vivendo nesse planeta Terra que eu achava que não me pertencia, que eu não queria fazer parte dele? Porque eu não gostava das coisas que aconteciam, das coisas que eu escutava, das coisas que eu vivenciava, dos abusos que eu sofria. Então, essa foi um primeiro contato, assim, quando eu comecei a desenvolver uma cultura de pensamento espiritualista. Isso me ajudou bastante, fortaleceu o meu espírito. Mas vieram outras situações, vieram um casamento. Que idade você tinha, Karine? Que idade Oi? você tinha? Que idade Nessa você tinha? época, 17, 18 anos. Adolescente ainda. Adolescente. Depois veio a situação de um casamento, que eu acho que toda mulher projeta isso, né? A gente pensa em casamento naquela mesma filosofia dos nossos pais, que a gente quer casar e quer que seja para a vida toda. Talvez até mesmo suportando traições, suportando agressões, enfim, casei-me. O casamento não era aquilo que eu imaginava, né? Porque eu tenho muitas convicções, e uma delas é que eu não aceito traição. Então, assim, a partir deste momento em que houve traição, eu acabei por contrair uma doença imunológica, que coloca de novo a minha vida em risco, eu voltei a entrar em choque com a espiritualidade. E daí eu comecei a questionar assim, pô, eu sou uma pessoa tão legal, por que comigo? Então, ali eu voltei a pensar em suicídio. Ali eu voltei a entrar em guerra com Deus, em guerra com Cristo, em guerra com a espiritualidade. Joguei toda a minha fé no lixo e passei, eu acho que 3 anos em profunda depressão. Uma vez eu lembro que eu disse para minha psiquiatra assim, nós precisamos trocar o meu remédio. Ela assim, por quê? Eu disse, porque esse remédio aí eu só durmo 2 horas, acabou o efeito, eu não durmo a noite toda, eu quero um sossega-leão, eu quero apagar. E eu fiquei naquele processo uns 3 anos, aproximadamente. No mesmo lugar, no mesmo lixo onde eu tinha jogado a minha fé, a minha crença, a minha espiritualidade, eu fui resgatar. Né? Em algum momento a gente tem que resgatar. E daí eu me lembrei daqueles conceitos espiritualistas que eu tinha aprendido lá com 17, 18, 19, 20 anos. Se eu estava enfrentando aquela situação de um casamento desmoronando, com traição, com doença, com certeza, tipo assim, mas isso é uma certeza minha, é uma convicção minha, eu não quero convencer ninguém disso, porque cada um tem a sua crença e a sua religião, correto? No meu entendimento, se eu estava passando por aquela situação, eu tinha um propósito. Como espírita, eu entendi que eu tinha me proposto a passar por aquela situação para me melhorar, para crescer, né? Então, a primeira coisa foi vencer a depressão.
Daí começar a trabalhar, começar a resgatar novamente todo aquele conceito espiritual, todo aquele conceito de fé, voltar a caminhar com as minhas pernas. Nesse processo todo eu acabei perdendo o meu emprego, comecei a empreender, né, abri um comércio meu, trabalhei como sacoleira, não tenho vergonha de dizer. E ali, daí separada, sozinha, eu e meu filho, eu comecei a sustentar sozinha o meu lar, a minha casa e a minha família, correto? Então, eu acho que foi vencer essa questão de não entender por que eu estou no mundo, de os meus problemas serem maiores que eu, de não ter vontade de viver, e como eu acredito que existem muitas mulheres, muitos homens, muitos adolescentes, muitas pessoas idosas, que não conseguem entender por que estão vivas, ou porque qual o seu propósito, ou que acham que o problema é maior que eles, que não vai ter solução, que não vão conseguir resolver a situação, e a gente vai, às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes por falta de fé, por falta de esperança, a gente desiste. Então, eu acho que resgatar os nossos valores, as nossas crenças, ou buscar algo, e de preferência que seja algo assim, numa fé espiritual, independente de qual religião, buscar um alicerce. Então, tem que ter um Então alicerce. você Pode acha falar. que foi Você acha que foi, de fato, a espiritualidade que te ajudou a sair do fundo do poço, né? 100%, não tenho dúvida disso. A minha fé é de que existe algo maior do que tudo isso. Então, assim, de alguma forma, é como se você sempre tivesse tido isso em você, não é? Mesmo nos Quer dizer, momentos em que eu joguei fora. já era. Hã? O Mesmo quê? nos momentos em que eu joguei fora, sempre esteve comigo, porque foi o que me sustentou e me impediu de fazer uma besteira. A gente só briga com quem é importante para nós, né? Se não tem Com importância, a certeza. gente ignora, né? Eu uso Mas muito essa frase, enquanto eu estou brigando contigo, enquanto eu estou gritando contigo, enquanto eu estou discutindo contigo, é porque eu me importo contigo, com o que tu pensa. interesse, Quando eu silenciar, eu deixei de me importar. Então, eu pois acho que é. mesmo durante a crise, quando eu brigava com Deus todos os dias, eu estava ali procurando uma resposta. Né? Tipo assim, tu Agora, tá me ouvindo? ah, Karine, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu acho assim, pelo que você tá contando, né? O teu trabalho hoje, ele é um trabalho também, e essa é a razão pela qual eu quis abrir o meu projeto com você, porque a gente que é ser humano, a gente é espírito, emoção e mente racional, né? E se a gente fica apoiado nesse tripé, se um desses três pés falha, a gente não está legal, né? Então nós somos seres muito complexos de fato. E hoje o teu trabalho ele é muito focado na espiritualidade, né? Então assim, eu percebo assim, é como se a espiritualidade ela tivesse te acompanhado sempre, mesmo nos momentos de altos e baixos, quer dizer, ela foi de fato, aquele conjunto de valores, como você colocou. Aliás, você tem uma forma muito interessante de colocar essa questão da espiritualidade. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar de espiritualidade como um conjunto de valores, né? Eu achei bem interessante. Depois eu vou até pensar mais sobre isso. Mas é como se a espiritualidade tivesse te conduzido. E aí, eu fico, e hoje? Como é que é hoje? Vamos trazer um pouco assim agora para o teu trabalho hoje. Como é que é hoje a tua relação com a espiritualidade? Eu acho que hoje é o alicerce principal. Assim, claro que dependendo do segmento que a gente usa, tu usou mente, espírito, e qual foi a outra situação? A gente é mente, espírito e racionalidade, né? Racionalidade, né? Mente, espírito e racionalidade. Dependendo do conceito de cada No um, as sentido da pessoas podem ver emoção, de né? forma diferente, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente é corpo, que é o que É. a vestimenta do nosso espírito, corpo, matéria, que a gente é espírito, e a gente tem dois hemisférios no nosso cérebro, que é o lado racional e o lado emocional. Eu acredito que tudo é energia e que tudo é conectado. Cada célula do nosso corpo, cada átomo existente em cada célula do nosso corpo, elas se comunicam entre si.
se comunicam com as células dos outros indivíduos num conjunto, numa sociedade geral. Então, todos nós conectados nos comunicamos um com o outro num padrão energético. Semelhante atrai semelhante. Né? A gente chama isso de sincronismo, inclusive, na minha área. Que vem para ti aquilo que tu estás pronto para vivenciar. Não sei se tu está pronto para vivenciar, é que tu começou a vibrar uma nova frequência, uma nova energia, e daí começam a se aproximar de ti pessoas e situações energeticamente compatíveis com aquela sensação, com aquela emoção que você está vibrando. Hoje eu acredito assim, na fé, no espiritual, na razão, que seria o teu racional, e na emoção. Eu acho que o meu tripé é razão, emoção e fé. Essas três questões têm que estar alinhadas para que a gente conduza energeticamente, de forma positiva, a nossa vida para onde a gente deseja conduzir, lembrando, muito importante, que nós somos dotados de livre-arbítrio. Isso. Né? E daí tu me pergunta assim, como é a tua relação com a espiritualidade hoje, trazendo para os dias atuais? Eu tento me melhorar a cada dia. Eu tento ficar aberta às intuições, aos pensamentos, porque esses pensamentos podem vir dos meus mentores, podem vir de recordações anteriores, de registros akáshicos, como algumas pessoas chamam, outras pessoas chamam de déjà vu, já vivi esse momento antes. Então, hoje eu tento ficar muito atenta, assim, a qual emoção que cada situação está me gerando. Se essa emoção me gera um sentimento negativo, um sentimento prejudicial, tóxico, eu tento neutralizar esse pensamento, de forma a começar a gerar um novo padrão em cima daquilo ali, que me traga coisas mais positivas, pensamentos mais positivos, como ser grato, lembrar que tem alguém maior acima de nós, que orquestra, coordena tudo isso, porque todas as religiões conduzem, mesmo que as pessoas ainda insistam em teimar, no meu entendimento, conduzem para o mesmo Deus, que é chamado de forma diferente por várias pessoas e religiões. Então, acho que esse é o pilar de tudo hoje, assim, né? Ter fé, acreditar. Ter fé é acreditar no invisível, né? Acreditar em Deus é acreditar no invisível. Acreditar em Cristo, nas histórias contadas, nos ensinamentos contados através da Bíblia, do Evangelho, é acreditar no invisível. Então, acho que a fé é a principal coisa de tudo isso, sabe? Sim. E eu vou estar sempre me melhorando. Eu acho que com todo o avanço, com todos os degraus que eu fui passando, hoje eu digo que eu sou uma pessoa sem religião. Tu não tem religião, Karine? Tenho. Eu sou crente. Como assim crente? Eu creio em Cristo. Eu creio. Eu creio no poder, eu creio no ensinamento. Claro que eu vejo da minha visão espírita, outras pessoas veem da visão das igrejas evangélicas, outras pessoas veem da visão da igreja católica, né? São N religiões. Mas é simplesmente crer. Crer que tem algo melhor, que nós estamos aqui para aprender algo, para evoluir, para nos melhorarmos. Hoje de tarde ainda conversei sobre isso com meu esposo, porque eu acredito em vida após a morte, ele não. Ele acredita que não, como Cristo veio para nos salvar e perdoar todos os nossos pecados, não, a gente já está perdoado, não tem por que a gente voltar, né? Ele acredita nisso. E daí eu falei para ele assim, eu acho que a gente volta para continuar se melhorando, mesmo já estando perdoado, por livre-arbítrio. Por livre-arbítrio, eu acho que a gente escolhe voltar, né? Mas isso cada pessoa vai formar a sua própria opinião, não estou aqui para convencer ninguém de nada. Eu acho que é muito importante a mensagem que a gente passa, no contexto geral, não só para as mulheres, mas como eu falei para ti, né? Para todos os nichos, níveis, idades, cores, credos, que o empoderamento significa acreditar em si mesmo. Não deixar que ninguém limite o teu poder de criar algo para ti ou de fazer algo por si, dentro daquilo que tu acredita, sem deixar que ninguém te manipule, tu não vai fazer isso, tu não vai estudar aquilo, tu não vai trabalhar naquele lugar.
Eu acho que isso é o empoderar, é fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, fazer elas acreditar que elas podem, né? E buscar ser um exemplo. Às vezes é bem legal, porque as pessoas... Eu já falei isso em alguns vídeos. Pensa, se a Karine conseguiu, tu também consegue. Então, assim, ter um espelho, né, de alguém que saiu lá do zero, lá do fundo do poço, que passou necessidade, que conseguiu chegar num outro patamar, que não pensa mais em morrer, que pensa em auxiliar as pessoas, que melhorou seu padrão material de vida. Eu não tinha base nenhuma, comecei com R$ 0 no bolso, então qualquer pessoa que tenha R$ 0, R$ 1, R$ 2, que tenha, como eu tinha, quando eu comecei esse projeto do canal, 38 anos, ou como tu tens, 55, foi isso que me falaste? 56! Eu penso assim, ó, não existe idade. Não existe Não existe. idade, existe decisão. Eu decido acreditar em mim. Eu decido iniciar algo. Eu decido iniciar uma nova forma de viver, uma nova forma de me apresentar. Eu decido pegar as rédeas da minha vida na minha mão, em vez de deixar que outro, ou mesmo Deus, né, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos deu a rédea, para que a gente conduza a nossa vida para aquele lugar onde a gente deseja. Olha, Karine, você sabe que o meu trabalho hoje é desconstruir crenças do tipo eu não consigo, eu não mereço, eu não posso, sabe? Isso é tão nocivo porque deixa a gente mergulhada num lugar que é o lugar que eu considero uma areia movediça, que você acaba sendo tragada por um buraco escuro e aí você vê meninas jovens que, sabe, não veem opção e é interessante que a gente olha, uma pessoa tem 26, 28, 30 anos, você tem a vida inteira pela frente, tem um universo enorme de possibilidades e é como se essas crenças elas fossem antolhos, né? Antigamente os cavalos usavam antolhos, né? Sim, que Eles só olha olhavam uma para direção. frente. É. Então, o meu trabalho é exatamente a desconstrução dessas crenças. E aí eu gosto muito, né, de no final do dia, antes de me deitar, ouvir o vídeo da Karine falando Capricha, Senhor! É porque E a gente aí eu tem que fico, acreditar que o Senhor capricha em todos os momentos. A gente não pode pensar assim, Deus está me testando, Deus está me provando. Não, Deus está caprichando. A responsabilidade de fazer dar certo é minha. pois é, e aí eu adoro, né? Adoro ouvir, porque eu acho que você escolheu também uma maneira assim tão singela, né? De aconselhar, de colocar, porque ouvindo você fica muito claro, né, que todas as adversidades pelas quais você passou te deram as condições de você hoje poder empoderar outras pessoas, né? Porque é isso que faz a gente se sentir segura para dizer, olha, é o que você acabou de dizer, né? Eu comecei com uma mão na frente e outra atrás, perto de 40 anos, sem saber exatamente o que estava fazendo, e rolou, né? Quer dizer, então, se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Qualquer Eu um acho que consegue. essas adversidades elas nos Só vou mostram, né? acrescentar, mais do que acreditar em mim mesma, eu É, acreditei no invisível. sim. A fé é espetacular. Eu não sei como é que as pessoas vivem sem fé. Hoje à tarde ainda estava conversando sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, ou ressurreição, ou reencarnação, para além deste debate teológico, que a gente também não vai entrar nele aqui, eu quero voltar para a história do Capricha, Senhor, porque aquilo me alegra, aquilo me diverte, aquilo me traz, sabe? Eu entro já numa vibe assim tão gostosa com com aquela forma como eu ouço tudo que você fala, né? Todos os dias, né? Porque às vezes de alguma forma uma palavra que você dá para esse ou para aquele signo tem a ver com você, né? Eu acho que, independentemente de para onde você está alinhado no céu, eu acho que sempre tem uma palavra que a gente acaba se sintonizando, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte:
O que nesses tempos de pandemia, porque essa pandemia ela foi assim para nós, ela foi para mim pelo menos e para muitas pessoas com as quais eu tenho me relacionado, a pandemia está sendo um divisor de águas na vida das pessoas, né? Para o bem e para o mal, porque você sabe que também o número de gente deprimida aumentou muito, né? Não só os empreendedores, mas os deprimidos também e tal. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco, a gente tem aí a pandemia como um divisor de água para os dois lados. E aí eu queria te perguntar, né? O que que mudou em relação assim ao teu público, né? Você lida com milhares de pessoas. O que mudou durante a pandemia para essas pessoas? Elas estão mais curiosas sobre o quê? Elas estão te perguntando mais sobre o quê? Elas querem saber mais do quê? Se você percebe que houve essa mudança, e eu percebo uma mudança muito grande, eu, mas eu quero saber de ti, assim, o que você percebeu? Com sinceridade, Aham. algumas pessoas já estavam, algumas pessoas, eu diria poucas, considerando a população mundial, já estavam num despertar espiritual. Isso veio para ensiná-las a dar mais valor à vida, às pessoas, família, pai, mãe, irmãos, avós, amigos, a respeitar o próximo como um todo, né? Mas ligando isso ao meu trabalho e o que mudou, sabe o que eu percebo? Muito pouco. As pessoas É, continuam me perguntando dos mesmos assuntos batidos. Eu diria que do meu público, estou falando do meu público, sim. 90% das pessoas continuam insistindo nas mesmas situações, nas mesmas questões, querendo uma resposta pronta para as coisas, não se vendo como responsáveis pelas situações que elas estão colhendo na vida delas, porque nós somos responsáveis a cada escolha que a gente faz a todo Ah, momento, né? A todo momento a gente é responsável pela colheita que a gente vai fazer na nossa vida. Eu acho que essa mudança ainda está muito pequena e, sinceramente, eu não acredito que isso vai ser um divisor de águas. Não acredito. é, Eu acredito, inclusive, que só veio colocar para fora o caráter de algumas pessoas de situações que a gente mascara. Também serviu para me mostrar que em algumas situações eu sou hipócrita e que eu preciso melhorar muito. Por isso que eu te digo, tudo é um aprendizado, tudo é um ensinamento. Porque é muito fácil eu e você vir aqui ah, ensinar coisas legais para as pessoas. E quanto disso a gente aplica na nossa vida pessoal? Eu tive essa conversa essa semana. Sabe, eu fico olhando assim essas questões. A gente condena as pessoas que se aproveitam das situações, a gente condena os políticos, porque a gente diz, é um hábito nosso dizer que os políticos são corruptos. Daí eu parei para pensar assim, mas somos nós que botamos os políticos lá. E a gente também toma proveito de pequenas situações. Se a gente tiver a oportunidade de passar na frente num cadastro para uma consulta, se a gente tiver possibilidade de ter um benefício e ganhar um algo a mais, mesmo sem necessitar, como o auxílio emergencial, muita gente fazendo isso. isso é uma Então, loucura, né? sinceramente, não. Deveria ser um divisor de águas, onde as pessoas se conscientizassem mais, olhassem mais para o seu próximo, se ajudassem mais, ou simplesmente fizessem, né, o que Cristo vem ensinar: amai teu próximo. Mas eu não acredito nisso. Eu, como espiritualista, não acredito nisso. Isso está mostrando assim que muitas pessoas ainda têm muito para aprender, muito para se melhorar. O nível de pessoas, em termos percentuais, que conseguiu evoluir um algo, eu acho que ainda é muito pequeno. Isso eu estou te falando, tu me fez a pergunta impactando no meu trabalho, sabe? É, Por exemplo, vamos supor que eu atenda 100 pessoas no mês. Uma pessoa do mês vai me perguntar sobre a questão da pandemia ou sobre a sua vida espiritual. Talvez umas 20, 30 me perguntem sobre o campo profissional.
Mas a maioria das pessoas ainda me pergunta sobre relacionamentos que dão certo, relacionamentos que não dão certo, traição, isso, aquilo, briga com o filho, briga com a vizinha, estão me passando as pernas, fizeram uma macumba para mim. Então as pessoas, a maioria delas ainda vibra num padrão energético. Talvez elas não estejam sincronizadas, talvez elas não estejam preparadas, talvez elas não estejam no momento delas de olhar para todo esse ensinamento que a gente está tendo nesse momento atual. Isso é o que eu penso a respeito dessa situação. É bem interessante, porque eu imaginei que O isso teu tivesse... som ficou mudo para mim, não sei se está mudo ou não para É? as outras pessoas. Eu não estou te ouvindo. Não? Eu não mexi em nada aqui. Continua sem Não ouvir? estou te escutando, Verônica. Ela não está escutando. Eu estou te escutando. Vou tentar resolver aqui por trás. Mominho, vou tentar resolver. Não está escutando? Não estou te Não? escutando. Vou até mexer aqui no meu telefone, Não mexi em mas eu nada não estou te aqui. escutando. É? Pois é, eu Não estou te consigo te escutando. ouvir. Ó, o Ai, meu pessoal está Deus. escrevendo que está ouvindo nós duas, mas eu não estou conseguindo te ouvir. É porque eu não mexi em nada aqui. Vamos Eu ver. também não mexi em nada. E Nós aí? tínhamos mais alguma pergunta ainda? Sim, claro. Bom, com você eu tenho várias, hein? Então tá Peraí, ouvindo? deixa eu tentar fazer uma coisa, porque eu estou te ouvindo bem baixinho. Eu vou tentar ligar o meu fone de ouvido no telefone, então. Tá, Só um instante. tá, ok. Eu tô ouvindo ela tão bem, é uma Alguém pena, né? escreveu, deve ser teu fone, mas não, o meu fone está conectado no notebook. Eu acho que o problema, eu acho que o problema é porque eu não mexi em nada aqui não, hein? Deixa eu falar. Melhorou aí? Com, Tá me ouvindo? com o fone de ouvido eu consigo te escutar. Opa, maravilha! Se o pessoal tá nos ouvindo, eu ainda não estou muito fera nesse negócio de falar com você e ler os comentários ao mesmo tempo, não. Mas Ah, eu tenho certeza. eu não tô nem olhando para os comentários, porque senão eu me distraio e daí já era. Já era, né? Mas o Karine, eu queria só te dizer que eu tinha uma ideia. Eu acho assim que tudo que você falou fez muito sentido para mim, né? A gente que se envolve assim, que gosta de espiritualidade, né? Eu comecei a me interessar por isso desde os anos 90, a questão da nova era, e comecei a me interessar por essas coisas todas e tal. E a gente percebe que, de fato, né, 70% das pessoas elas ainda não tiveram o tal do despertar de consciência. Né? Que aqui a gente está para servir. E se a gente está aqui para servir, a gente precisa fundamentalmente descobrir o nosso propósito. Né? Assim que a gente descobre o nosso propósito, fica claro e cristalino que a nossa felicidade vai estar onde o nosso coração está, onde está o nosso propósito. E aí o dinheiro vem, que existe essa grande preocupação, como você colocou, né, do dinheiro e tal, mas o dinheiro vem depois que há todo um alinhamento com a verdadeira prosperidade, que para além do dinheiro é muito mais ampla, né? Sim. Prosperidade é um conceito muito mais amplo, né? Porque E significa que coisas diferentes para cada pessoa. Mas que eu acho que envolve assim, saúde, envolve gratidão, envolve bons relacionamentos familiares, né? Envolve, eu acho que tanta coisa para além do dinheiro e fica todo mundo muito focado na questão da grana, quando na verdade a grana é consequência de um trabalho bem realizado, bem feito e alinhado com aquele propósito, né, que você tem aqui para cumprir. Mas eu fiquei bobo agora de ouvir você falar sobre isso, porque eu imaginei que o fato da pessoa estar mais voltada para dentro de si talvez tivesse feito com que elas percebessem que, né, a questão é planetária, é global, precisamos cuidar melhor do planeta, fazemos parte da natureza, somos seres da natureza, né, que esse vírus está aí para nos ensinar um monte de coisa. Mas pelo que você está me dizendo, você vê, né? A grande preocupação costuma ser relacionamento. Então, isso me remete a uma outra questão.
as pessoas ainda estão colocando no outro a responsabilidade de se fazerem felizes. Né? Quer dizer, se eu estou preocupado em ter um relacionamento, é porque eu não estou me ocupando de ter aquele relacionamento principal, que é o Comigo mais mesmo. fundante de todos, que é o, né? É o relacionamento que eu tenho que ter comigo. Esse, o amor próprio, né? O amor mais fundante. Né? Você não tem amor próprio, você vai ser tratado como você se trata. Se você se tratar bem, as pessoas vão se tratar bem. Se você não se tratar bem, você será tratado, você será percebido pelas pessoas da forma como você se trata, né? Quer dizer, isso ainda é uma questão que afeta, na minha opinião, fundamentalmente as mulheres, né? Porque nós somos aí, você falou, a gente tem um hemisfério do cérebro emocional, a gente tem um outro racional, e a gente tem uma costura, nós mulheres temos uma costura que faz com que a gente consiga perceber essa complexidade numa velocidade que os homens ficam atônitos, né? Porque nós somos multitarefa, porque a gente tem uma costura aí entre os dois hemisférios que nos permite o tempo todo a gente fazer esse passeio entre o racional e o emocional. Então, a gente que é mulher, a gente tem essa não sei se é uma facilidade, mas a gente tem a questão emocional muito mais à tona, né, para nós, inclusive do ponto de vista da cultura, a nós mulheres é muito mais permitido falar da emoção do que os homens, né? Os homens lidam muito mal com a emoção porque eles não são, meninos não são incentivados a falar sobre as suas emoções, isso ainda é considerado coisa de mulher, de mulherzinha, e aí a gente vai criando esses ogros, né? Esses homens que não conseguem se relacionar com o seu emocional. E, inclusive, isso acaba impactando no campo profissional, né? Porque eu atendo, às vezes, muitos rapazes que eles estão prestes a obter uma promoção, mas os chefes viram para eles e dizem, olha só, você é sensacional, mas se você não conseguir interagir com a equipe, como é que você vai ser um líder se você não consegue interagir com, se você não é convidado para tomar cafezinho com pelos seus colegas na hora do cafezinho, né? Uhum. Então, isso acaba impactando também o campo profissional dos homens, que é a grande preocupação, né? Porque o homem ainda tem muito essa questão do trabalho, do provedor, né? Isso é uma coisa que está dividida, mas no imaginário dos homens isso ainda é um valor, né? Esse valor que, felizmente, eu espero em Deus, né, que eles mantenham o valor de provedores, porque cada vez está mais difícil a gente encontrar um provedor na vida, né? Antigamente tinha o Estado, mas o Estado agora também está sendo desmantelado. Então, o negócio é empreender, o negócio é a gente botar para quebrar, se empoderar e trazer para a nossa mão a responsabilidade, porque, olha, eu estou cada vez mais convencida de que pessoas talentosas, pessoas que tenham noção do que são, noção do que fazem, elas realmente têm que escapar dessa armadilha do arrumar um emprego, sabe? E partir para a luta, porque isso vai te dar um empoderamento extraordinário, né? Inclusive, eu queria aproveitar esse nosso papo, né? Eu anunciei hoje à tarde num vídeo que eu ia fazer uma oferta durante essa live e vou deixar essa oferta aí por 48 horas no ar. Quem está nos assistindo agora, se quiser, se tiver interesse em sair da zona de conforto, se quiser clarear as suas confusões internas, né, eu vou estar aí com uma oferta de 1 hora de mentoria comigo a R$ 49,90. Olha que lindo! Muito bom. Queria aproveitar, né, essa oportunidade para oferecer, porque é grave a crise, né, Karine? Eu, durante muito tempo, fui consumidora de vídeos do YouTube ofertados de forma gratuita, né? E isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito, né, a estruturar
um pouco a confusão em que eu me encontrava, né? Então, assim, eu não conseguiria nem escolher hoje assim quem foi o meu mentor ou a minha mentora, porque eu ouvi tanta gente que fez sentido para mim e eu acho que a gente tem mesmo que ofertar de forma gratuita esse nosso conhecimento, porque as pessoas com eles, elas vão se estruturando até conseguir pagar, né? Até conseguir pagar por um conteúdo mais formatado, melhor conduzido, mais pensado, né? Personalizado, né? E falar em personalizado, amiga, como é que é o movimento do canal? Como é que você está fazendo aí com os teus chats, com os teus superchats? Né? Como é que você está fazendo isso? Na verdade, o canal é mais focado em auxiliar as pessoas. Sim. O Superchat é uma forma que foi criada, porque o Superchat no YouTube, na verdade, é uma forma de doação para o público auxiliar os YouTubers, né? Mas como as pessoas queriam uma... É aquilo que eu te disse, elas querem algo em troca, elas querem uma resposta pronta. Ou uma confirmação daquilo que elas estão pensando, do que elas estão achando. Eu uso muito o conceito de que eu trabalho com cartas. As cartas não mostram o futuro, elas mostram a frequência daquilo que tu está emitindo e que tu estás atraindo para a tua vida. Então não há uma verdade absoluta naquilo ali de forma alguma, porque se tu muda o padrão de pensamento, tu vai mudar a resposta que tu vai ter do universo. Quando foi pensado esse negócio do Superchat no YouTube, foi pensado no sentido, eu queria dar um valor acessível para as pessoas que não tinham condição de pagar. Mas as pessoas que supõem que não têm condição de pagar, continuam não pagando, porque elas acham que elas não têm condição de pagar. É uma frequência, uma vibração delas. A gente tem o valor promocional de R$10 a pergunta no YouTube, mas de verdade, de coração, Verônica, o meu objetivo hoje aqui não é vender produto, não é vender consultas. O meu objetivo hoje aqui é só semear palavras. Semear palavras para as pessoas de que elas podem sim, de que elas são merecedoras, de que elas têm a capacidade, que se elas não têm o conhecimento, elas têm ferramentas e acesso gratuito, como tu mesmo falou, no YouTube e em outras plataformas, de buscar esse conhecimento, de se empoderar, de buscar mais informações a respeito daquilo que elas gostam de fazer, porque eu acho que um dos segredos para ter sucesso é tu trabalhares com algo que tu gostas de fazer. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de analisar a situação com as pessoas e ver de onde veio a origem desse problema, qual é a mensagem que tu tem no teu subconsciente que está gerando que as tuas respostas do universo estejam vindo para ti desta forma. Então, para mim, hoje, não é o meu ganho principal, o YouTube, não é, realmente são as consultas, mas eu pretendo que o meu canal se encaminhe para ser um canal que dê a informação gratuita e que eu não precise cobrar pela consulta. Esse é um objetivo pessoal meu, por isso a gente se empenha no crescimento do canal, em mostrar o canal para mais pessoas, sair dessa mesmice. Eu trabalho com signos porque eu fui orientada pelos meus mentores a trabalhar com signo. Mas sair dessa mesmice de que o meu signo é isso, meu signo é bom, meu signo é ruim, meu signo é legal, hoje eu tenho sorte, amanhã eu tenho azar. Não. É a vibração que nós emitimos. Por isso que eu digo, eu vou vibrar no signo que tiver melhor. Eu vou querer o melhor para mim. Então eu acho que esse é o ensinamento hoje para as pessoas, de que elas são capazes, independente da sua idade, independente da sua condição financeira, independente de qualquer sofrimento, maltrato que ela já tenha passado na vida, que ela tenha a capacidade de transmutar essa energia, de mudar essa energia e de começar a projetar para ela mesma um futuro onde ela se vê trabalhando, se vê próspera, ou ele, né, abundante, sustentando a família, tendo mais condição de vida, tendo mais lazer, tendo mais saúde, tendo mais oportunidades e momentos para ficar com a família, para ficar com os filhos, para ficar com esposos. Vou fazer uma ponte. Tu disse assim, as pessoas estão mais humanas, estão mais próximas, a pandemia aproximou as pessoas.
Não, as pessoas estão se matando dentro de casa. Os pais estão desesperados. Que coisa, não tem creche. Eu tenho que ficar com meus filhos o dia todo. Os maridos e as mulheres que antes se viam só na hora de dormir, agora ficam fiscalizando um telefone do outro, ficam brigando, ficam se desentendendo. Então, o que era para ser algo bom, acabou mostrando verdades que estavam camufladas, que estavam ocultas, né? Então, é Karine, isso. olha, o Instagram vai nos derrubar dentro de alguns minutos. Então, eu queria te dizer, antes de você se despedir, eu já vou me despedir das pessoas que estiveram conosco aqui durante essa hora. Eu queria te dizer que se eu gostava de você, eu gosto mais agora. Porque quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Obrigada. Então, olha, muito obrigada, de verdade, por você estar aqui com a gente essa noite. Eu escolhi você por várias razões, mas a primeira é que eu acho que você é uma pessoa muito abençoada e que se eu tinha a sensação de que se você viesse, você ia abençoar todo o projeto, né? O que de Amém. fato, certeza que vai Capricha, Senhor. acontecer. Capricha, Senhor! Então, olha, minha querida amiga, né? Você não me conhece, você te conhece muito bem. É, eu queria te dar um beijo enorme, né? Te agradecer muitíssimo e deixar você fazer aí as suas considerações finais, se despedir do pessoal, que a gente já está. Daqui a pouco o Instagram caiu. Caiu um abraço. Tá Tá? certo. Então, primeiramente, vamos agradecer ao público que nos acompanhou na transmissão ao vivo, vamos agradecer ao público que vai nos assistir depois. Com a tua permissão, eu também vou transmitir parte editada desse conteúdo no meu canal do YouTube. Eu acho que o trabalho de mentoria feito por mim ou feito por ti, eu ainda falei, se eu fosse me descrever como coaching, eu seria coaching espiritual, né? Então, fazer este trabalho de mentoria, de mostrar para o nosso próximo que existe um caminho, que existe uma possibilidade, que tem sim como mudar essa frequência, como sair do quadrado, sair da zona de conforto. É uma decisão nossa, é uma responsabilidade nossa. Ninguém nos obriga a ficar naquela situação. Nós nos colocamos na situação, às vezes por medo, às vezes por insegurança. Deixamos de sair de algumas situações. Então, na minha mensagem final, eu só queria pedir para que cada um de vocês, tu, as pessoas que tu atende, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que eu atendo, que busquem acreditar cada vez mais no seu potencial.